Glória a Deus. Jeremias começa, falando sobre chamada. No capítulo 18, Deus mostra para Jeremias um aspecto da chamada, um ingrediente importante dentro da chamada ministerial. E eu quero exatamente começar a partir desta revelação de Deus para Jeremias, capítulo 18, versos de 1 ao 6, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como surgem os obreiros na casa do Senhor? Como Deus forja o caráter de seus obreiros. Nós podemos dizer que não existe um único formato. Deus trabalha de muitas formas. O fato é que não podemos pôr em dúvidas quando alguém chega até nós e nos diz: Deus me chamou, eu tenho uma chamada para a obra. Não colocamos em dúvida. Louvado seja Deus por todos os que são chamados para a obra, que sentem isso, que creem nisso. Todavia, é necessário informarmos, orientarmos que o chamado é apenas a porta de entrada. Entre o chamado e o exercício do ministério, existe o tempo da preparação. Durante esse tempo, seremos refeitos, muitas vezes, pela mão do oleiro divino. Então, entre o chamado e o exercício do ministério, tem este tempo em que o oleiro pode quebrar o vaso, quantas vezes for preciso. A qualidade do ministério vai depender da nossa disposição em continuar aceitando o agir de Deus em nossas vidas. É exatamente a forma como nós nos comportamos diante do agir de Deus em nossas vidas que o nosso ministério vai ganhar sentido profundo, sentido espiritual, sentido realmente eficaz. Exercer o ministério por exercer o ministério não vai fazer muita diferença. Você tem que exercer um ministério que Deus está presente nele, naquele exercício, naquela atividade, naquele momento. Por isso que muitas vezes nós não sabemos o que vamos pregar. Por quê? Até é bom não saber. Porque Deus pode, na lacuna aí da nossa incapacidade de saber muita coisa, Deus pode entrar com sua revelação, com sua inspiração. Estava contando para o irmão Jean, que estava ali, agora, está lá atrás, que no domingo passado, nosso culto aqui começa às 18h30, no domingo. No domingo passado, até 3h40, 4 horas da tarde, eu não sabia absolutamente, não tinha qualquer entendimento do que eu deveria pregar. É apertado, né? Dando 4 horas da tarde, o culto começa às 6h30. Então, você começa a entrar até num desespero de clamor, súplica, oração. Jesus, me ajuda, me dá graça agora, me ajuda, Senhor. Mas é dentro
desta situação de, muitas vezes, de quase improviso. Não é improviso total, porque você não para de estudar, você não para de orar, você não para de buscar a vontade de Deus, hora nenhuma. Quem está na frente da obra tem uma pressão contínua, você vai ou vai. Você prega ou prega. Não tem opção. Tem, de vez em quando você tem alguém para te substituir, de vez em quando você tem alguém para estar no seu lugar. Mas você tem que estar na disposição do Senhor o tempo todo. Então, muitas vezes, muito próximo de um horário, de um momento em que Deus quer que você traga uma palavra diretiva, uma palavra dele, muitas vezes você não a tem até poucos minutos antes. Agora, sua obrigação é continuar buscando, abastecendo, aprendendo, orando, clamando, porque você precisa de fazer sua parte, de colocar conteúdo para dentro, para que no momento que o Espírito Santo quiser articular, trabalhar naquilo tudo ali, fazer uma mensagem dele, então fica mais fácil ele trazer do seu subconsciente para o seu consciente e depois te inspirar e te usar para pregar. Então, a qualidade do ministério vai depender da nossa disposição em aceitar o agir de Deus em nossas vidas continuamente. É a maneira como nos comportaremos diante das circunstâncias adversas, a maneira como nos comportaremos é que vai determinar a qualidade do nosso ministério. A profundidade das nossas pregações, a eficácia da mensagem do Senhor através de nós. Alguns são forjados no fogo das muitas aflições. Eu não considero que eu, pessoalmente, tenha passado aí pela bigorna ou pela fornalha, como muitos obreiros têm sido passados. Mas alguns têm sido forjados nas fornalhas, no fogo das muitas aflições. Talvez temos obreiros aqui, obreiras aqui, que pode dar um testemunho. Não, eu tenho passado pelo fogo mesmo. Deus tem refinado a minha vida de uma forma muito profunda. E isto, é claro, é um trabalho pessoal de Deus para cada pessoa. Eu não me considero que tenho passado por esse tratamento de fogo refinador tão profundo. Por quê? Porque Deus tem outras formas de trabalhar. Outras pessoas são trabalhados, são forjados na brandura de um discipulado mais tranquilo, mais suave. Eu até acho que me classifico mais, que Deus tem trabalhado na minha vida, mas num discipulado mais tranquilo, mais suave. Mas com certeza, não é questão se é no fogo ou se é na tranquilidade. A Bíblia diz que Deus tanto apareceu no fogo para Elias, como depois lá no Monte Horebe, Deus não estava no fogo, já estava, era numa voz mansa e delicada. Então Deus trabalha de muitas formas. Somos provados. De qualquer forma, o obreiro do Senhor, a obreira do Senhor, é provado. E é provado tanto nas necessidades quanto na prosperidade. Tem gente que acha que provação é só em épocas de necessidade. Tem provação em época de prosperidade. E talvez a provação na época da prosperidade seja mais sutil, mais perigosa do que na época da necessidade. Paulo disse assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando alguém cita esse versículo falando só de grandes bênçãos e prosperidade, está errado. Paulo está dizendo assim: eu posso tudo, eu posso nele passar fome. Ah, mas nele não passa fome, passa também. Com ele não passa necessidade. Como não? Paulo disse: eu estou instruído a passar necessidade. Como não passa? A questão é o seguinte: eu passo, mas fico fiel do meu jeito.
Eu passo, mas continuo glorificando o meu Deus e servindo a Ele. Porque se dependesse do crente, da pessoa, então cantar só na abundância, esta fé seria uma fé que qualquer ímpio também pode dizer que tem ela. Agora, se a sua fé te faz passar pelo fogo, pela necessidade, pela pobreza, pela fome, mas continua te unindo a Deus, em Deus, então esta fé verdadeiramente é a fé que vence o mundo, é a fé que supera todos os problemas. O nosso caráter será testado. E pode ser testado, como eu disse, até na abundância, porque tem pessoas que acham que na abundância a pessoa não é tentada. Se é um homem que foi tentado com coisas grandes, abundância, com muito prestígio, com muita homenagem, foi Daniel. Daniel foi testado de todas as formas, mas lá no capítulo 6, quando o rei Dario baixa o decreto por causa dos invejosos, que ninguém podia consultar a nenhum Deus sem consultar a ele, e Daniel parte para a oração do mesmo jeitinho que ele orava sempre, faz menor diferença para ele o decreto. A Bíblia diz que naquele tempo ele era um dos maiores do reino. Então ele podia ser tentado naquele teste, ele poderia ser tentado a negar o caráter de profeta que ele era. E dizer, não, eu sou da cúpula aí, tá, eu faço parte. Não custa nada eu adequar um pouquinho as situações aqui e tal, para não causar transtorno, afinal de contas eu sou um crente em Deus, no Deus eterno, então eu não vou querer causar muita confusão aqui nesse reino, não, eu fico calado e quieto aqui, está tudo bem, daqui a pouco o decreto vence. Mas ele disse, coisa nenhuma, eu oro todos os dias, vou continuar orando da mesma forma, vou para a minha casa, vou abrir as janelas para Jerusalém, vou dobrar meu joelho e vou clamar ao meu Deus. Ele foi testado, e testado numa época em que ele estava no auge. Prosperidade, honra absoluta. Então, nosso caráter será testado, a nossa perseverança será provada e a nossa fidelidade será evidenciada. Para entendermos que a questão da chamada não é tudo, depois da chamada vem esse processo em que Deus vai trabalhando, burilando, aperfeiçoando nossa vida, e a gente só vai cumprindo a vontade perfeita de Deus se aceitarmos, se entendermos, se sujeitarmos a Deus docilmente, com obediência, com amor, com fidelidade. Diz, Senhor, eu sei o que o Senhor está fazendo, eu recebo como um tratamento que o Senhor está aplicando para o meu bem, para que eu tenha um ministério que glorifique o Teu nome. Então, como prova de que a chamada então não é tudo, nós temos que lembrar que Judas Iscariotes tinha uma chamada. E quem chamou ele foi o mestre. Mas ele, durante o período em que o Senhor estava trabalhando na vida dos 11, Iscariotes estava fora, rejeitando todo o tratamento que Jesus estava aplicando aos demais. Ele estava o tempo inteiro se esquivando de enquadrar, de adequar a doutrina de Cristo, sujeitar aquilo que os outros sujeitavam. Ele não estava sujeitando a nada. Ele se manteve incólume na sua carnalidade, do começo ao fim. Então ele tinha uma chamada, mas foi reprovado. Paulo e João, o apóstolo João, mencionam em suas epístolas nomes de pessoas que foram chamadas, mas que não prosperaram. Só de passagem assim rápida, Paulo menciona o nome de Himeneu, Fileto, Alexandre o Latueiro, Demas. O apóstolo João, na sua terceira carta, menciona o nome de Diótrefes, que era um obreiro perverso, mau, reprovado. Esses nomes que aparecem, alguns, Paulo disse, me causaram muitos males, trouxeram dores, aborrecimentos. Demas me desamparou, amando o presente século.
Todas essas pessoas foram chamadas, mas no decorrer da caminhada foram reprovadas. Então, mais importante do que o chamado é o caráter forjado, trabalhado na sequência do chamado. Olha, irmãos, é melhor passar 30 anos nas mãos do oleiro, sendo trabalhado pelo oleiro. É melhor passar 30 anos para cumprir um ministério de 3 anos. Tem gente que está preocupado mais com o tempo do que com a qualidade. Eu tenho que fazer, porque só tem 1 ano, só tem 2 anos de ministério, só tem 5 anos, eu tenho que fazer, porque 5, 6, 8, 10 anos. Irmãos, preocupe mais com a qualidade que você está fazendo do que com o tempo que você está fazendo. É melhor passar. Aliás, essa foi um conselho que uma certa vez eu ouvi um pastor, um missionário, um pregador que o Brasil gostava muito. As Assembleias de Deus tinham um imenso orgulho dele ser um assembleiano. Pastor Bernardo Johnson, que trouxe o ETAD para o Brasil, que fundou o ETAD, que fazia cruzadas no Brasil inteiro. Um homem desprendido, conseguia verbas na outra América para aplicar aqui em grandes cruzadas, para não pesar a igreja nenhuma. Pastor Bernardo Johnson. Quando a gente estava ainda pensando de ir para seminário, e tinha uns amigos nossos, meus, jovens, também pensando de ir, mas alguns estavam em dúvida. Vai ficar lá 2 anos, 3 anos no seminário, é tempo demais, a gente tem que pregar logo, a gente tem que sair logo. Então tinha essa discussão, né? Que seria um longo tempo. Aí ele veio pregar aqui em Goiânia em 1980, pastor Bernardo Johnson. Mandou toda a publicidade, mandou caminhão de cartazes. Nós quase não demos conta de distribuir tanto cartaz que ele mandou gratuitamente, mais lindo. Enchemos na época, naquele ginásio Rio Vermelho, encheu, lotou, ele pregou, lindo. Houve conversões, houve muita bênção. Pastor Vitorino Silva veio para cantar, pastor maestro Misael Passos veio, levantou uma orquestra em Goiânia com os músicos que... A Assembleia de Deus tem muito músico, né? Naquela época a banda da Polícia Militar era toda de crentes da Assembleia de Deus. Então Misael Passos achou com o material humano, os músicos, e formou uma orquestra. E o Vitorino veio cantar aqueles lindos hinos que ele canta ao vivo com a orquestra, e o pastor Bernardo Johnson veio pregar. E foi coisa extraordinária, um sonho, uma coisa linda. E no meio daquilo ali nós abordamos ele, eu e alguns jovens que estavam juntos, até para o benefício dos jovens, alguns deles. Eles vão conversar com o pastor Bernardo Johnson o que ele acha do seminário. E tinha um jovem mais afoito, disse: pastor Bernardo, eu queria perguntar ao senhor, porque a gente está com vontade de ir para o seminário, mas a gente está preocupado, porque o senhor pregou aí sobre a volta de Jesus e tal, e pode acontecer a qualquer momento, e a gente sair daqui e ficar 3 anos lá no seminário. Ele falou assim: irmãos, se Jesus tiver que vir daqui 3 anos e meio, pode gastar os 3 anos lá preparando e estudando, porque os 6 meses que vocês vão ter de retorno para pregar antes da volta dele, vai ter muito mais resultado e vai ter muito mais fruto do que vocês ficarem aqui 3 anos e meio aí se debatendo sem nenhuma preparação. Vai correndo, porque enquanto a gente vai preparar, a gente também está fazendo alguma coisa para Deus. Ninguém para de tudo, o crente não para. Eu não estou fazendo nada para Jesus, porque eu tenho que ir para Goiânia de ônibus todo dia. Vai dentro do ônibus evangelizando, você está fazendo. Como não? Não vou poder fazer nada para Jesus, que eu tenho que passar essa tarde lá no consultório do dentista, leva uns folhetos. Você gasta uma tarde abençoada, né, irmão Reinaldo? Vou parar, porque eu vou ter que fazer. Irmãos, a gente não para hora nenhuma, se quisermos servir a Deus. Campo é o mundo. Então, é melhor passar 30 anos na mão do oleiro para cumprir um ministério de 3. Por quê? Baseado no ministério de Jesus, ele começou seu ministério com seus quase 30 anos.
Por que ele não se apressou, né? Lá com seus 12, 13 anos, ele já teve a consciência da sua messianidade, já sabia que ele era o Messias, enviado pelo Pai, igual ao Pai. Com 13 anos ele teve essa concepção lá em Jerusalém. Quando ele diz para a mãe e o pai terreno, Maria e José, não convinha cuidar dos negócios de meu pai, José não tinha negócio nenhum no templo, José tinha negócio na carpintaria. Então o Senhor Jesus teve a concepção da sua messianidade logo nessa idade, logo cedo. Ele poderia ter embalado, diz, não, daqui para frente vou começar a percorrer Israel, ou pregar para todo lado. Não, mas o Senhor esperou pacientemente dentro da vontade do Pai, porque tudo que Jesus fazia, Ele dizia, não é chegada a hora, agora é a vossa hora, não é a minha hora. Ele tinha a sua hora dentro do projeto de Deus. E ele só exerceu um ministério de 3 anos. Mas era muito pouco, pastor. Foi o suficiente para atingir o mundo inteiro. Foi o suficiente para marcar a humanidade, deixar claro o caminho da salvação, se tornar o nosso Salvador. Foi o suficiente. 3 anos. Moisés viveu 120 anos, mas só exerceu o ministério 40 anos. Os primeiros 80 anos da vida dele foi preparação, só treinamento. Irmãos, quais são os tipos de pessoas, qual é o perfil das pessoas que se tornam um vaso na mão de Deus? Nós estamos falando aqui desse vaso que Deus molda, que Deus trabalha nele. O chamado de Deus é sempre fruto da sua absoluta soberania, conforme nós encontramos em toda a Bíblia. Mas Jesus disse uma palavra que define e encerra tudo sobre o chamado de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pronto. Fim. PT. Saudação. Oh, deixa eu refazer. Sem PT. Só ponto. Eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram. A chamada de Deus é fruto, então, da sua absoluta soberania. Mas, detalhe muito importante, nós vamos arriscar a dizer que existem alguns traços humanos que estão presentes em praticamente todas as escolhas que Jesus fez para o ministério. Em quase todos, não vou dizer 100%, mas em boa maioria. Por exemplo, vou citar rapidamente, Deus sempre chamou, no decorrer da história, o chamado pode mudar a maneira como ele chama, mas ele sempre chamou pessoas que estavam ocupadas com alguma tarefa importante, com alguma coisa útil, premente, com alguma coisa que tinha um valor imediato, talvez apenas no mundo natural, mas que tinha um valor, uma necessidade. Por exemplo, Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Parece uma coisa simples, mas é que naquela época havia fome, os midianitas estavam pondo fogo nas lavouras. Então, Gideão tem uma ideia, diz, vou tentar salvar um pouco do trigo para que as pessoas não morram de fome. Então, vou pegar o trigo, em vez de levar para a eira, o lugar de malhar o lagar, eu vou trazer ele para a pedra onde nós amassamos a uva. Eu vou trazer ele para o lagar, não para a eira. E ele tem uma criatividade que é uma evidência da sua prudência, da sua inteligência. E ele então pega a semente, pega lá tudo, o trigo, e vai lá para o lagar, que ninguém ia imaginar que ele estava mexendo com trigo lá no lagar. O Senhor chamou ele exatamente no lugar que ele estava fazendo esse trabalho. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, quando Deus apareceu para ele na sarça. Moisés estava fugido do Egito, com risco de ser morto, procurado talvez pelo faraó, mas ele não parou a vida dele. Onde ele chegou, ele disse, eu não tenho ovelhas, cuido das ovelhas do meu sogro. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele, Deus apareceu para ele e disse, vou te usar. Você não parou, você não desanimou, você não
não isolou sua vida, você continua agindo, então eu quero você na minha obra. Samuel servia no tabernáculo, quando Deus começou a falar com ele, era uma criança. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel chegou para ungir o rei de Israel. Samuel era o único que estava trabalhando, era Davi. O resto, a casa inteira, a família inteira estava à toa. Abinadab, Samar, Eliabe, estava tudo sem fazer nada dentro de casa. Davi estava no campo, cuidando de ovelha. Eliseu lavrava a terra quando Elias chegou e disse, vem, vamos andar comigo para você se tornar um profeta em meu lugar. Neemias servia como copeiro do rei. Pedro, André, Tiago, João pescavam, cuidando de alimentar a família. Paulo defendia o judaísmo, loucamente, mas era um trabalho que ele estava fazendo. Todos estavam ocupados. O que significa essa atividade, esse envolvimento com as coisas? Ora, isso significa prontidão, isso significa disposição, boa vontade. Qualquer homem, qualquer mulher que apresente essas características vai chamar a atenção. Porque tem gente, pode ser que tenha gente que pensa no ministério porque não tem mais nada para fazer na vida. Ou não esteja disposto a fazer mais nada na vida. Não posso fazer mais nada, já estou aposentando mesmo, vou ver se eu arrumo uma igreja para dirigir. Irmão, todo mundo está ocupado. Esses obreiros aqui estão tudo ocupado. Você vê o Andrelino correndo, você vê o pastor Edilson correndo, eles não têm tempo para coisa nenhuma, e vai cuidando da obra, e vai visitando o irmão, e vai telefonando para um, e vai contatando com o outro. Todos, eu estou falando o nome de dois, mas todos aqui, pastor Leomar é muito ocupado, todos são ocupados, esses obreiros aqui da sede. Daniel corre noite e dia, Goiânia, Avelinópolis, Trindade, Goiânia, Avelinópolis, pastor Ivo, pastor Alexandre, todo mundo ocupado, não acha um. E quando tem muita gente desocupada, não está à disposição de coisa nenhuma. É os ocupados. Mas aquele irmão já não dá conta, ele já tem muita coisa para fazer. Pois é, ele ainda acha um lugar específico ali da vida dele para dizer, não, eu posso fazer sim, pastor, eu posso fazer, conta comigo. Outra coisa, Jesus chama pessoas sempre isso é uma evidência na chamada, pessoas que estão interessadas nas coisas de Deus, estão interessadas. Você vê uma pessoa que chega aqui na igreja, ele só senta, desculpa, eu não estou criticando vocês que estão no último banco, não, mas quando você vê uma pessoa que vem para a igreja, ele só senta no último banco. Se não é no último, é no penúltimo, antepenúltimo. Espero que vocês sentem só hoje, tá? Para não enquadrar no que eu vou falar. Desculpa, mas eu tenho que falar. Ele só senta no último. Ele é um jovem, uma senhora, um irmão. Aí quando você fala na obra de Deus, eu quero ser obreiro, eu quero ser obreiro. Irmão, quem quer ser obreiro, senta nos primeiros bancos, quer olhar no olho do pastor, quer ver a face do pastor, quer ver a expressão da palavra de Deus, quer vibrar junto, quer participar junto. Olha, desde que eu converti, tem 40 e tantos anos, todas as pessoas que eu conheci, que assentavam nos últimos bancos da igreja, já assentavam olhando na porta de saída, querendo ir embora. Ainda bem que aqui, a hora que você pensa que está saindo, você está entrando. Então o negócio é para cá. Virei essa igreja. O púlpito era de lá, né, irmão Adilson? Antigamente a porta de saída era aqui. Então quem estava no último lugar era aqui. Aqui cumpriu, os primeiros serão os derradeiros. Esses aqui eram os derradeiros antigamente. Aí eu virei a igreja e eles passaram para frente. Oi? Não, que amém, que nada. Aqui nós vamos fazer outra virada, vamos pegar a igreja, virar de novo, trazer os de trás para frente, os da frente para trás. De vez em quando nós vamos mudar isso aqui, passar o púlpito lá para trás. Assim. Aí quem está lá atrás fica tudo com o primeiro lugar.
Olha, vamos ver aqui um exemplo lindo da Bíblia de pessoas que querem aproximar, querem estar junto, quer falar, quer vibrar juntos. Sabe quem a Bíblia nos apresenta? Um jovem, lá do Velho Testamento. A Bíblia diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Irmãos, não precisa ser o primeiro da frente, mas também seja só de vez em quando, uma vez ou outra, não seja o último, fique no meio pelo menos. Aqui diz que Josué ficava no meio da tenda. Por que ele ficava no meio da tenda? Porque a Bíblia diz que ele não queria perder Moisés de vista. Ele começou servindo Moisés, andando junto com Moisés e aprendendo com Moisés. E enquanto Josué estava de olho em Moisés, Deus estava de olho em Josué. Enquanto Josué aprendia com Moisés, Deus preparava Josué para ser o substituto de Moisés. A Bíblia diz: o jovem Josué andava lado a lado com Moisés. O seu interesse pelas coisas espirituais crescia cada dia mais. E Deus também se interessava cada dia mais por Josué. O exemplo de Moisés chamava a atenção de Josué. Os seus olhos jamais perdiam Moisés de vista. Quando Moisés morre, quem é que Deus escolhe para ser o substituto? Josué. Portanto, não temos dúvida de que Deus chama aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. E o interesse tem que ser demonstrado na dedicação, na busca. Quando o pastor J.P. Colenda não é o pastor lá de Pinda, não. J.P. Colenda era o tio dele. Aquele era João Colenda. J.P. Colenda era João Pedro Colenda, na realidade o nome dele. E ali em Pinda era o pastor João Colenda Lemos. Mas resumindo, pastor J.P. Colenda, família alemã, foi ele quem levou o pastor João Colenda para os Estados Unidos, deu para ele, financiou, preparou tudo para ele estudar e fazer o curso de teologia. Depois, quando ele forma e casa nos Estados Unidos, vem para o Brasil em 1950 e poucos e cria o seminário, o maior seminário das Assembleias de Deus até então que existiu no Brasil foi este. Hoje ele não está mais em serviço, não está mais, ele não é mais um seminário, deixou de ser. Mas enquanto o pastor João Colenda existiu, ele foi o maior seminário que formou missionários, pastores, obreiros das Assembleias de Deus do Brasil. Foi o mais importante núcleo de ensino teológico no Brasil. Um dos maiores do mundo, né? Então o pastor João, quando eu estava no seminário, quem vem visitar o seminário? O tio do pastor João Colenda Lemos, que ele sempre falava, o meu tio que me incentivou, meu tio que me levou para os Estados Unidos, meu tio que tal. E lá, um dia, num belo dia, no primeiro ano nosso lá no seminário, 1981, a quem o pastor João Colenda anuncia que está chegando lá. Senhores alunos, numa manhã muito bonita, num culto de manhã, todo dia tinha um culto de manhã, coisa mais gloriosa. Pastor João Colenda prega a palavra e termina e diz: olha, agora eu tenho um anúncio para vocês. Está chegando no Brasil, diretamente aqui em Pindamonhangaba, no seminário, o reverendo, o pastor João Pedro Colenda. O seminário tremeu. Porque nós tudo naquela expectativa, nossa vida era ouvir a palavra do Senhor, e nós já sabíamos quem era ele, João Pedro Colenda. 2 dias depois, pastor João Pedro Colenda, um homem, 1,90 m mais ou menos de altura, cabelo bem grisalho já, idoso, entra no seminário com suas malas e os alunos querendo ajudar, e o pastor João
Colenda vem abraçá-lo e é o tio que chegou. A partir de hoje à noite, conferências, nós vamos ouvir João Pedro Colenda pregando. E o pastor João Pedro Colenda, naquela noite, Mandores tocando piano, um aluno regendo aqui os hinos mais lindos. Pastor João Colenda anuncia e apresenta o seu tio, e nós naquela expectativa. Ele não falava em português. Melhor, ele falava em português. Ele morou no Brasil também. Eu acho que uma vez ou outra o pastor João Colenda traduziu ele no inglês, que ele falava inglês, alemão, vários idiomas. Homens cultos, cheio do Espírito Santo. Muito cheio. E o pastor João Pedro Colenda começa a pregar. A pregação dele era sobre a volta de Jesus, alguma coisa assim, eu não lembro todos os detalhes agora. Mas no meio da pregação ele conta uma história, porque ele estava falando só para jovens. E ele conta uma história de uma conferência que ele fez nos Estados Unidos. E ele diz que desde a primeira noite em que ele começou a pregar, ele ia pregar uma semana inteira naquela igreja. Ele disse que um jovem vinha e sentava praticamente nos primeiros bancos. E enquanto ele pregava, aquele jovem chorava, aquele jovem derramava perante Deus. Ele disse, foram 7 dias que todo momento, todo horário que eu começava a falar, eu levantava os olhos, lá estava o jovem. Ele disse, aquele jovem me chamou a atenção. Eu comecei então a querer saber mais sobre a vida daquele jovem. E ele se aproximou de mim e a gente conversou. E eu fiquei sabendo que ele era um moço que amava muito a Jesus. Que ele queria muito a Jesus. Era um jovem que tinha um brilho do Espírito Santo. E ele nos contou que aquele jovem, então, estava preparando para se casar, para o ministério, para uma porção de sonhos. E ele compartilhou também do casamento daquele jovem. Passou a ter amizade com aquele jovem. Ele já é um ancião. E o jovem se casou e começou brilhantemente servindo na igreja, pregando. Mas foram poucos meses. Deus levou aquele jovem. E o pastor João Pedro Colenda ficou sóbrio quando disse, Deus o levou. Mas no seu velório, a sua esposa se levantou e disse, Deus me deu uma joia preciosa. Os poucos dias que eu desfrutei dessa joia que Deus me deu, que era o esposo que tinha partido, aquele rapaz bem jovem, foram suficientes para eu aprender o que significa amar a Jesus. Eu, de fato, aprendi com meu esposo o que é amar a Jesus. E no velório todo mundo chorava e ela dizia, mas eu não quero entregar um presente para Jesus com lágrimas nos olhos, porque o Senhor Jesus merece o melhor mesmo da nossa vida. E naquele culto houve uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. E ele disse o seguinte, ele disse, não importa quanto tempo você vai viver neste mundo, se é 1 mês, se é 2 anos, se é 20 anos. Ame a Jesus intensamente, viva a sua fé intensamente, não reserve nada para si, como a mulher do vaso de alabastro, derrame tudo sobre o Senhor Jesus. Mas aí eu nunca esqueci que ele sempre falava, o jovem estava sempre nos primeiros bancos. Aquele jovem expressava de todas as formas o quanto ele amava Jesus. Deus chama as pessoas que se apresentam a Ele. Deus tem feito veementes apelos para que as pessoas se apresentem a Ele. Mas são poucos os que se apresentam. Mas são muito poucos. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Imagine sair da boca de Deus essa expressão, procurei alguém, mas ninguém achei. A ninguém achei. Está em Ezequiel 22:30. Muitas tarefas importantes precisam ser executadas, algumas são inadiáveis, são urgentes. Mas cadê os trabalhadores?
Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 37, 38. Irmãos, Deus não quer ninguém forçado em sua obra. Ele busca aqueles que voluntariamente se apresentam. Em Êxodo, Deus fala do coração voluntário que está disposto a honrá-lo. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Êxodo 35, 5. Quem é que Deus queria que ofertasse a Ele? Os voluntários. Assim também é a oferta da nossa vida, do nosso trabalho. Deus não quer que nós cheguemos aqui e ficamos forçando os irmãos a fazer algum evangelismo, a estar na igreja sempre, a orar quando é convocado, a estar presente quando é chamado. Não, Deus não quer. Deus quer que o povo dele voluntariamente se levante e se apresente. Poderá alguém ouvir o clamor de Deus ecoando hoje? Quem voluntariamente vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Paulo fez o seguinte apelo, olha o apelo de Paulo: rogo-vos. É mais do que pedido, não é sugestão de jeito nenhum. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois Paulo escreve a Timóteo: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. E por fim, Deus chama aqueles que buscam ser fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. O Senhor está observando a nossa fidelidade a partir da execução de pequenas tarefas. Muitos dizem: eu quero ser obreiro. Ah, mas eu não quero ser diácono, não. Eu quero ser presbítero para cima. Daí para frente, diácono? Ah, não, diácono não. Outros dizem assim: eu quero ser professor da escola dominical, mas não me coloque como suplente. Eu quero ser o titular. Ah, por que você não pode começar como ajudante? Por que você não pode começar como diácono? Uma vez um irmão que passou por aqui, ficou com raiva de mim, da nossa época, porque eu separei um irmão, que está aqui hoje, para o presbitério. E ele disse assim, o outro ia ser separado ao diaconato. Ele ficou com raiva, veio aqui com raiva, saiu da igreja com raiva, no dia da consagração, porque ele disse assim: eu é que tinha que ser presbítero. Da onde o pastor consagrou aquele irmão para presbítero e eu para diácono? Será que o pastor não percebeu o quanto eu tenho muito mais capacidade do que ele? Só que hoje o presbítero está aqui firme, dando glória a Deus, cheio do Espírito Santo, humilde, servindo a Deus, e ele está desviado. Muito tempo desviado. Parece que agora levantou uma barreira tão grande que ele não consegue nem pisar no templo mais. Por que não pode ser diácono? Por que não pode ser suplente? Por que não pode ficar na retaguarda? Por que não pode esperar a hora que faltar alguém para começar a trabalhar? Fica na igreja o tempo todo. A que faltar todo mundo, você tem oportunidade. É a hora de Deus começar a te usar. Antigamente eu ficava bravo, nervoso, falando do pastor, meu pastor, que me doutrinou, que me discipulou, que fez tudo por mim. Eu ficava falando dele porque ele faltava muito nos cultos. Só que tem uma coisa: eu nunca seria o obreiro que eu sou hoje se ele estivesse em todos os cultos. Porque foi nas ausências dele que Deus me deu as oportunidades. Um dia eu vou ter que chegar lá no céu e pedir perdão, desculpa para ele. O pastor Albino, me perdoa, pastor. O senhor estava certinho de andar muito, sair muito, deixou tudo nossa conta e nós crescemos.
né? Crescemos. Eu tenho hora que acho que eu estou atrapalhando gente aqui, porque eu não saio, eu fico pregado aqui, eu não sei por que isso. Eu tenho que sair, vocês se vira. Ah, pastor, se sair igreja vai dar problema. Deixa dar problema, vocês resolvem. Está chegando a hora ainda de eu começar a dar uma sumida de vez em quando. É para dar oportunidade para vocês, para Deus usar vocês, para vocês terem a oportunidade de pregar aquilo que vocês estão escrevendo, estudando, preparando. A gente fica entupindo às vezes lugar demais, travando tudo. Tem hora que quem trava, irmão, é nós mesmos, a gente que trava a obra. Eu fico dos mais preocupados, Jesus, misericórdia, a gente fica achando que é o salvador da igreja. Fazer umas viagens missionárias, qualquer tipo de viagem, sair de perto, desocupar o espaço. Deixa, eles desorientam e orientam de novo. A hora que dizer que não tem jeito mesmo, eles orientam para trás. Não, mas lá onde eu converti era desse jeito também. No começo havia uma desorientação total. Quando o pastor falou, não vou mesmo, não adianta vocês ficarem cobrando de mim, que eu só vou de que eu quiser. Aí nós começamos a orientar de novo. Ué, então vamos preparar, então vamos preencher as necessidades da igreja. E a igreja não parou de crescer, não. Aliás, a igreja cresceu muito nessa época. Na época me puseram, eu tinha 1 ano de crente, me puseram como líder de jovens. Eu não sabia, né? Não sabia o que fazer direito, não conhecia a palavra de Deus, então tinha que orar, dobrado. Dobrar para suprir, né, a nossa deficiência. Então, o que é o negócio da gente ter que orar muito e jejuar? A mocidade, o culto do jovem cresceu tanto que a igreja lotava, enchia no sábado 300 pessoas. Cabia dentro da igreja 300, enchia 300 pessoas. E gente começou a converter. Aí o pastor só ficava sabendo a notícia. Aí que ficava mais tranquilo ainda. Ele disse, então tá bom, eu posso ficar tranquilo. E a gente às vezes falava dele. Sendo que era a oportunidade que estava abrindo para nós, era exatamente por conta de que ele deixava a gente trabalhar à vontade, né? E claro, tem um mínimo aí de responsabilidade que o pastor tem que ter, mas ele acompanhava, ele não desligava da igreja. Ele tinha inteligência para coordenar as coisas. Tanto que ele sabia detalhes daquilo que estava acontecendo, né? Ele sabia, acompanhava. Depois de me consagrar ao diaconato, quase nessa época, da época que eu fui líder de jovens, passou 2 anos. Passou 2 anos, um irmão, amigo meu, muito amigo meu, era diácono também, foi ao presbitério e eu fiquei para trás, não fui não. Mas eu já estava liderando jovem, então eu dirigia cultos, nós fazíamos programa de rádio, a gente fazia cultos na feira, culto na rua, em vários lugares, então estava preenchido, né? Eu tinha o que fazer. E aí depois desse amigo meu ter sido consagrado a presbítero, 1 ano depois, eu tive um sonho, estava sendo preparado um culto que ia ter consagração, e no sonho eu vi o irmão que foi consagrado dizendo, agora chegou a sua hora, agora você vai subir também. Eu fui para a igreja no culto da consagração e ele me chamou para o presbitério. Quando eu fui para o seminário, eu já era presbítero, solteiro, 24 anos. E lá na cidade de Pindamonhangaba, eu cheguei constrangido até de falar que era obreiro, porque lá só tinha obreiro idoso. Falar em obreiro solteiro, não achava um. Não existia. As Assembleias de Deus lá na região, é normal só obreiros casados. E eu fiquei caladinho, não falei para ninguém, falei, nem vou contar. Eu ia para a igreja, você estava no banco lá, quietinho lá, no meio do povo. Até que um dia o pastor da igreja de Pinda, não do seminário, que lá tinha igreja e tinha um seminário, né? A igreja era a igreja da cidade. A gente saía do seminário e tinha culto na igreja. Tinha culto no seminário e tinha culto na igreja. Até que um dia ele chegou lá e disse, quem é o Elcio aqui? Eu falei, se eu estava lá varrendo um quintal lá, uma área grande do seminário, tinha que varrer todo dia, tinha escalas.
Alguém falou, aquele lá, aquele branquinho lá, ó. Aquele baixinho, branquinho lá. Aí o pastor veio caminhando, seu Elcio, falei, sou eu, sou, pastor. Pastor, pastor. Você que é de Goiás? Sou. Você que é presbítero? Eu falei, sou. Pela graça e misericórdia de Deus. Bem constrangido, né? Eu falei, e agora? O que é que ele vai falar? Ele disse, você é solteiro? Eu falei, sou, pastor. Lá consagra? Eu falei, consagraram a mim. Não conheço outro, mas a mim consagraram. E sério, olhando para mim, eu falei, e agora? Isso aqui vai proibir de eu ir na igreja? Aí eu falei assim, você faz o seguinte, eu já falei com o pastor Colenda, você fica pronto aí, se você puder ir comigo, amanhã nós vamos fazer uma celebração de ceia numa congregação, eu queria que você fosse comigo. Eu falei, vou, claro, o senhor já pediu o pastor Colenda para me liberar? Já pedi, ele disse que se for comigo está liberado. Eu falei, então estou pronto aí com o senhor. No outro dia ele passou lá, tá de terno, gravata, arrumadinho, Bíblia na mão, o esboço lá dentro já. Vamos para a congregação. Fomos para a congregação. Chegou lá e falou, você vai pregar. Eu falei, prego, com a graça de Deus. Deus está conosco. O esboço está aqui, já pronto. Pregamos no culto da ceia. Quando nós voltamos ao seminário, ele falou assim, olha, da agora em diante você sobe para o púlpito. Seu lugar é lá. Eu falei, pastor, eu estou tão bem lá. Ele falou, não, eu quero ser lá no púlpito, você é o preiro. E aí, daí para frente as portas se abriram para mim trabalhar e servir o pastor. O pastor, eu estava ali como servo dele. Pastor, estou aqui para o senhor precisar. Se eu falar que é para distribuir folheto, eu vou. Se eu falar que é para vir orar aqui na reunião da tarde aí com as irmãs, eu venho. Se eu quiser, eu estou aqui no seminário e agora a minha igreja é aqui. E o senhor é meu pastor. Eu tinha um pastor em Goiás e agora tinha um em São Paulo. Além de ter o diretor, que era pastor também meu, né? 3 pastores que me coordenavam. E aí foi 3 anos desse jeito, só pregando, e eu passei a pregar nos cultos de domingo mais do que os obreiros, do que até os pastores do seminário. Tanta oportunidade que Deus me deu através dos pastores, e convivi com 2 pastores na cidade de Pinda, porque depois um foi substituído, veio outro, que eu não conhecia, que ele não me conhecia, aí outro processo, aí eu voltei a sentar nos bancos, aqui chegou o novo. Falei, não, agora eu vou para os bancos de novo. Esse aqui não me conhece. Uma semana depois, seu Elcio, então vamos para o púlpito. Irmãos, para terminar, eu disse para os irmãos que tem pessoa que ele não quer. Ele quer ser obreiro, mas ele não quer começar servindo, ele não quer começar aprendendo, ele quer começar num status, numa posição, ele não quer esperar o tempo certo de Deus, em que Deus vai introduzi-lo, vai dar crédito para ele diante da igreja, vai dar inspiração para ele, os irmãos vão acreditar no seu ministério, porque quem vindica o seu ministério, quem consolida o seu ministério é o Espírito Santo diante da igreja, na sua vida. Né? Não adianta nada, eu posso vestir um irmão de ouro e pedras preciosas, e pôr aqui na frente, e a igreja inteira não fala, não, esse irmão não está com nada, não. Esse irmão não tem nada de Deus. Mas o pastor vestiu ele de manto, do éfode. Mas o pastor está errado também. Agora, quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, ela vem aqui na frente para dar um testemunho, para dar um aviso. Vai dar um aviso. Os irmãos escutam e dizem, nossa, que unção, maravilha. Glória a Deus, que pessoa de Deus é essa? E em poucos instantes, poucos dias, aquela pessoa está pregando em cultos grandiosos, principais. Por quê? Porque na vida dela, o Espírito de Deus confirma, credencia. Não é a gente. Né? Às vezes a gente consagra uma pessoa a um ministério, um presbitério, um diaconato. Daí para frente, como eu disse, é a porta de entrada. Tem que deixar Deus trabalhar. Deixar Deus te usar, Deus moldar você. Tá? Procura ver como é que é o ritmo da igreja, como é que é a visão da igreja. Porque tem gente seguinte, fica na contramão também. Você consagra, você dá um incentivo, você vê algo de Deus na pessoa, mas ele fica querendo fazer a coisa diferente. Não, comigo é diferente, eu tenho que ser diferente. Então fica diferente, você vai ficar sozinho.
Aqui a visão é esta. Não vai mudar a visão. Deus abençoou dessa forma. Essa igreja surgiu com esse plano de trabalho. Nós ocupamos, cumprimos uma missão específica de Deus. Se nós tivéssemos que ser igual às outras igrejas, então não precisava dessa. Ué, eu vou ser igual agora a todas as outras? Eu tenho que ser igual a outra? Não, então nós ia tudo para outra, ficava lá. Melhor que ficar um grupinho aqui, outro ali, outro acolá. Se for para ficar os grupos, tem que ter especificação de missão, de ministério. Tem igreja que Deus, né, especifica uma atuação daquela igreja numa área, que talvez nós não entramos especificamente como eles entram. Mas nós temos a nossa especificidade de Deus. E dentro dela o Senhor nos usa. E nós cumprimos o ministério do Senhor. Né? O Alexandre Duff foi o primeiro missionário presbiteriano escocês enviado à Índia. Alexandre Duff viveu nos anos 1806 a 1878. Quando ele foi enviado para a Índia, Alexandre Duff, a sua estratégia ao chegar na Índia foi criar escolas de qualidade para os hindus e muçulmanos. Então, Alexandre começou com 5 alunos, mas chegou rapidamente a 300 alunos na sua escola. Ele atraía principalmente a elite indiana, que os pais queriam, né, que os filhos tivessem a melhor educação possível, e a escola de Alexandre Duff era muito boa. Tinha um planejamento didático educacional muito perfeito, não perdia para nenhuma das melhores escolas existentes na época. Ele era um homem culto e preparado. Mas, em 3 anos de trabalho, ele empregando toda a estratégia e esforço para alcançar os hindus e muçulmanos lá da Índia, 3 anos depois só tinha 4 indianos convertidos. Mas mesmo assim, Alexandre Duff continuou perseverando. Depois de anos, sua igreja tinha apenas 33 membros. Ele viveu a vida inteira fazendo o melhor que ele pôde para Deus. E, na realidade, os resultados grandes só viriam depois da sua morte. Mas ele perseverou o tempo todo fazendo o melhor para Deus ali na Índia. Quando ele envelheceu, que já estava envelhecido, ele voltou para a Escócia para morrer na Escócia. O projeto dele disse: terminei minha tarefa, está entregue nas mãos de Deus a obra. E lá na Escócia, estando na sua igreja em uma reunião especial, ele estava pregando naquela noite aos irmãos, e ele começou a apelar para a igreja dele mesmo, que mais algumas pessoas se apresentassem para a obra de Deus na Índia. Porque ele tinha gastado a vida inteira na Índia, os resultados eram pequenos, e ele amava a obra missionária, amava aqueles irmãos lá, mesmo que eram pouquinhos, a sua igreja de 30 membros. Mas ele então começou a apelar: irmãos, eu não posso ir mais, eu estou envelhecido, eu voltei para terminar meus dias aqui. Mas alguém tem que ir, alguém tem que sair daqui da Escócia, deixar o conforto e ir, como eu fui quando era jovem. E ele começou a fazer o apelo. E aí, nada acontecia, está todo mundo quieto, parado, olhando para ele. Ele ficou parado, esperando um pouco alguma reação de alguém, ninguém, nada. Então ele começou a sentir emoção em seu zelo demasiado, já envelhecido, aquele missionário já envelhecido, começou a ter uma vertigem, desmaiou. Por causa da sua forte emoção, foi levado para fora. Enquanto o médico examinava o seu coração, repentinamente Alexandre abriu os olhos e disse: doutor, eu não sei o que aconteceu, porque eu estou aqui atrás, mas eu preciso voltar ao púlpito agora.
Ele disse, não, o senhor está muito fraco, nós estamos cuidando do senhor. Ele disse, não, eu não terminei o apelo. Eu não concluí meu apelo. Eu quero voltar agora. Não, fique calmo, aconselhou o médico. Mas o velho missionário não se conformou e voltou ao púlpito e continuou o seu apelo. Ele olhou para aqueles irmãos, mais uma vez, segurando no púlpito, e disse, quando a rainha Vitória convoca voluntários, centenas de jovens se apresentam. Mas quando o rei Jesus chama, ninguém atende. Será que a Escócia não tem mais filhos para dar à Índia? Esperou um pouco, em silêncio, não houve resposta. E então ele disse, muito bem, se a Escócia não tem mais filhos para enviar para a Índia, eu irei novamente e morrerei ali, para que aquele povo saiba que pelo menos um escocês ainda se preocupou com eles. Quando o veterano soldado de Cristo deixou o púlpito, o silêncio foi quebrado por uma multidão de jovens que se apresentaram, levantaram e gritaram, dizendo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E todos eles vieram para o altar consagrar a vida a Deus. Quando Alexandre Duff morreu, muitos daqueles jovens foram para a Índia como missionários para pregar o Evangelho. E aí a semente que ele semeou germinou. Igrejas grandiosas, milhares de conversões aconteceram. Aleluia. A Bíblia fala de uma mãe fervorosa, uma verdadeira obreira do Senhor. Ana era uma fervorosa obreira, mas não podia servir no ministério, porque mulheres não entravam na ordem levítica, no sacerdócio. Então Ana disse, Senhor, já que eu não posso ser uma obreira no tabernáculo, então dá-me um filho que eu quero dá-lo para o Senhor. O Senhor disse, está fechado o negócio, Ana. E aí, então nasce Samuel. Ana dedica o seu pequeno Samuel a Deus. Samuel se torna um dos maiores líderes que Israel jamais conheceu. Foi juiz, profeta, sacerdote, um tipo de Cristo. Elevou o nível espiritual da nação e livrou-as do caos. Estamos vivendo uma época em que poucos pais, poucas mães planejam que seus filhos se tornem ministros. Querem que seus filhos sejam engenheiros, advogados, médicos, políticos, militares. Mas Deus me livre de ser pastor. Deus me livre de ser missionário. Não querem que seus filhos sejam obreiros da igreja. Ana chorou. Ana desesperou e disse, dá-me um filho, Senhor, para que ele me represente no ministério. Eu não posso entrar, mas eu posso gerar um filho que eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ah, Deus ama isto, Deus gosta disto. Onde estão os obreiros, irmãos, destes últimos dias? Onde estão os homens e as mulheres de Deus que vão fechar a cortina da tarefa da evangelização mundial? Aonde estão? Aonde estão? Estão embaraçados com alguma coisa? Precisam desembaraçar. Aquela velha história do mineiro que tinha conseguido pegar muito ouro lá nas minas e agora estava cruzando o mar para ir para a sua cidade, seu país, desfrutar da sua riqueza. Não muito distante da praia, um navio bateu numa rocha e começou a afundar. O navio que o mineiro estava com um saco de ouro. E todo mundo corre daqui, dacolá, pega boia, pega a salva-vida para se livrar e tal. Dava para chegar na praia, mas tinha que nadar uma noite inteira, pelo menos. E aí ele catou logo sua riqueza, né? Pôs nas costas e diz, eu vou nadar a noite inteira com este saco de ouro, que é a minha riqueza. Mas só que quando ele estava pronto já para pular no mar, uma criancinha de 5 anos agarrou na roupa dele e disse, moço, meu papai sumiu, minha mamãe sumiu, me salva. Estou sozinha. Ele olhou para a menina, olhou para o saco de ouro, olhou para a menina e disse, me ajuda. Ele disse, ou um ou outro. Não dá para levar os dois. Quando ele olhou para o olhinho daquela criança que marejava de lágrimas, ele pegou aquele ouro, colocou ali. Disse, vem, minha
minha filha. Jogou nas costas, pulou no mar, nadou a noite inteira. Quando chegou na praia, desmaiou. Horas depois o sol está saindo, ele acorda com a mãozinha passando sobre a testa dele, na cabeça dele, e dizendo: muito obrigado, o Senhor me salvou. Muito obrigado, o Senhor me salvou. Quando cruzarmos o rio da vida, será que tem alguém lá do outro lado para nos abraçar e dizer obrigado? Você se esforçou para me mostrar o caminho. Você trabalhou para que eu chegasse aqui. Obrigado. Você trocou alguma coisa pelo ministério. Você abandonou alguma aspiração humana, algum desejo de riqueza, de buscas, mas você dedicou tempo em ganhar almas, e eu sou fruto disso. Ah, meus irmãos, é isso que se planta para a eternidade. Só isso, só isso. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero convidar algumas pessoas que gostariam de vir mais uma vez ao altar do Senhor. Não preciso perguntar quem quer ser obreiro aqui, todo mundo já é obreiro, mas quem quer vir ao altar mais uma vez, derramar seu coração ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. O pouco que eu tenho, eu quero entregar nas tuas mãos, eu quero render a ti. Vem agora, pode vir. Glória a Deus. Se o ministério, se a chamada de Deus representa alguma coisa para alguém aqui, eu acredito que faz toda a diferença terminar esse culto aqui na frente.